Amém. Deus abençoe. Vamos ler São João capítulo 1, verso 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, pedimos que venha nutrir nossa alma com a sua palavra. O que desejamos é mais de Ti. Sua presença que nos limpa, que nos transforma, que nos guarda, que nos capacita. Manifesta-te a nós por Sua grande misericórdia. Amém, Senhor. Amém. Pode cessar. Vamos falar, ele estava velado. Sinal que Deus manifestou no tempo de Abraão foi o discernimento. Ele conheceu que estava no coração de Sara, que Sara estava de trás dele na tenda. E aquilo, diz o irmão Branham, Festa das Trombetas 260, o último sinal que Abraão já viu antes do sinal prometido, o filho prometido que veio foi o quê? O que foi que Abraão viu? Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos do povo. Um homem, não uma dúzia. Não importa quantas personificações eles tiveram. E ele discerniu os pensamentos que estavam ali. E a coisa seguinte aconteceu. Abraão e Sara voltaram a ser um homem e uma mulher jovem. Nós sabemos disso. Amém. Bom, tem muita coisa, mas eu tenho 30 minutos. Em 30 minutos, deixa eu ler alguma coisa da mensagem do profeta, o desvelar de Deus. Sempre Deus está velado num homem. Isso quer dizer, Deus está escondido. Lá no Velho Testamento, ele escondia atrás das peles de texugo, que era o véu do templo, o véu do tabernáculo, e Deus estava lá atrás, na glória da Shekinah. Mas Deus quis fazer, claro, ser visto. Aí ele saiu de trás do véu. O próprio Deus, que não era visto, que era invisível, ele somente via a glória da Shekinah, e quem podia estar na glória da Shekinah era o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, com uma vasilha de sangue. Aí Cristo deixou aquele lugar e veio fora daquele véu de texugo. E quando ele manifestou fora do véu de texugo, eles o consideraram como um demônio.
e não como um Deus, porque ele tinha saído lá de trás. Não pensam vocês que aqueles judeus que eram muito religiosos, eles não criam no que Moisés dizia, eles criam no que Abraão falou, eles criam, mas eles não conseguiam ver o que Moisés e o que Abraão falaram naquele homem, porque o véu atrapalhava. O véu é a carne, e Deus estava velado ali, escondido, ali atrás. Quando você pode ver Deus, Deus nos perdoe, mas que não sou como gracejo, como desmembrando, isso daqui para mim é muito importante. Quando você vê Deus, é como ele dá uma saidinha de trás daquela carne e dizer: oi, você está me vendo? Eu sou aquela glória da Shekinah, mas eu estou agora numa pele, é uma pele que está me velando, me separando de vocês, e não é uma pele muito grossa, não é uma pele fina. A pele de texugo era mais grossa, mas essa aqui é pele humana, é uma pele mais fina. Eu saí de lá. Irmãos, não era fácil para o povo crer. Jesus dizia: Deus saiu de trás daquelas peles de texugo. Ele não está lá, ele está aqui. Para um pouquinho, pensa nisso. Jesus fazia uma pregação assim: Deus não está atrás da pele de texugo. Ele podia olhar para o sacerdote e dizer: Deus não está atrás do véu lá no seu templo. O sacerdote podia rir de Jesus, porque Jesus diz: Ele está aqui. O pão vivo que desceu do céu sou eu. E aquele pão vivo era o alimento de Israel. Era Deus dando alimento. Eu sou o alimento. Aquele que de mim comer, por mim, viverá. Olha, sou eu. Eu aqui atrás. Não do véu de peles de texugo, mas do véu de carne. Esse corpo desfigurado, chamado Jesus, eu estou aqui atrás desse véu. Vocês podem ver, Pedro olhou e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que isto dá a entender? Tu és Deus feito carne. Tu és o Cristo, ungido, Filho, a manifestação do Deus vivo. Aquele que não pode morrer, nunca morre. O Eterno nunca morre, mas estava no Filho. E o Filho era o corpo do Pai. Era o corpo do Eterno, era o véu de Deus. Olha, eles deviam criticar Jesus, porque Jesus podia conversar com alguns, nem tudo ficou escrito. Você sabe que não ficou. São João diz que se fosse escrever, o mundo não caberia os livros. Então, o que foi escrito foi para nós podermos crer. Isso aqui é o suficiente. Mas alguma coisa que pode ter passado por ali. E Jesus falado com Anás, não sei se ele conversou muito com Anás, mas ele podia ter uma palestra com Anás e dizer: olha, Deus não está lá no templo de vocês mais não. Olha, não queremos nem conversa com você. Ele saiu de lá, ele está aqui. Eu sou o templo que vela ele. Ele está aqui escondido. Quem me vê a mim, vê o Pai, vê a glória da Shekinah. Olha em mim, desfigurado, magro, feio. A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Ele era como a raiz de uma terra seca. Não tinha nada que atraísse, que chamasse a atenção. Mas a gente pode ver Jesus falar com eles, dizer: sou eu. Isso daqui é só uma carne, um véu, para vocês não enxergarem ele. Mas vocês já não enxergavam ele mesmo.
Era só o sumo sacerdote que enxergava. E ele podia chegar ao sumo sacerdote e dizer: não adianta você ir atrás do véu mais. Depois que eu morrer, não vai adiantar, eu vou rasgar aquele véu de alto a baixo. Isso aconteceu. E não adiantava o Anás, o Caifás, ir lá atrás com uma vasilha de sangue, aspergir o altar, dizer: grande Jeová, Senhor dos exércitos, estou trazendo sangue, um sangue da ovelha ou o sangue do bode. Eu estou aspergindo o altar para apagar os meus pecados, ó Criador, e para apagar o pecado do seu povo. Daqui a pouco eu saio de trás deste véu e eu estarei lá na congregação falando com o povo, e eles saberão que eu já fiz a oferta e Deus não estava recebendo aquilo mais. E eles não sabiam. Você crê que quando Jesus estava na terra, Deus estava recebendo as adorações lá atrás do véu? Não, estava tudo nele. Os magos entenderam e levaram os presentes que falava com respeito ao próprio Cristo, sua vida, seu caráter, seu sofrimento. Mas os grandes sacerdotes não sabiam nada, que Deus tinha saído de trás do véu de pele de texugo e agora estava num véu de carne chamado Jesus. Eles não podiam ver. É a mesma coisa hoje. Você não pode ficar sem enxergar isto agora. Porque lá Deus estava velado em carne, e velado em carne eles não viam. Eles queriam ver um Deus misterioso, que só o sumo sacerdote sabia sobre ele, e entrava atrás do véu e fazia suas oferendas, e depois voltava e dizia: Deus recebeu, porque eu voltei vivo. Porque se o sacerdote pecasse, tivesse um pecado, ele entrava lá, mas não saía vivo. É um perigo, se isso fosse hoje. Ele saía morto. Por isso ele tinha que ter 4 gerações antes dele, era limpa. Ninguém mentiu, ninguém pecou, ninguém adulterou. 4 gerações limpas para ele ser um sacerdote, porque ele ia lidar com o fogo de Deus. Ficamos pensando nisto, e se ele estivesse incorreto, ele já era amarrado por uma corda na cintura, e ele tinha umas romãs em suas roupas, que eram umas campainhas, e conforme ele andava, não como efeminado, mas como homem, ele dava o passo certo. Na mensagem véu adentro, irmão Branham diz que ele dava o passo certo. Ele era o ministro, ele era o sacerdote, e ele vai agora com a vasilha de sangue, dando o passo certo. Mas se ele estivesse em pecado, ele morria lá dentro, e ninguém podia entrar lá dentro, atrás daquele véu de texugo, e a pele de texugo que era o véu. Ninguém podia entrar para poder tirar o sacerdote. Por isso ele era amarrado numa corda, e se ele puxasse e ele estivesse morto, ele tinha que arrastá-lo lá de trás do véu, mas não podia entrar lá para tirar. Aleluia. Sabe o que eu penso nisso? O tipo de vida que nós, os pregadores, precisamos ter. Para entrar atrás do véu, revelado agora. Agora a coisa está revelada, o véu foi rasgado, tudo ficou à vista. E nós, como pregadores, nós somos aqueles que intercedemos pelo povo. O povo espera no pastor, o povo espera no pregador. É o pregador que fala, o povo gosta. O povo até gosta de elogiar o pregador. Tem uns que não dá nenhuma honra, mas tem gente que ainda gosta de elogiar o pregador. Você já pensou bem, muitas vezes elogiando um homem que já entrou atrás do véu e morreu? Você já devia ter puxado ele pela corda da palavra, porque ele morreu. Ele está vivendo em mentira, ele está vivendo em mentira religiosa, ele está vivendo em adultério. A sua vida está totalmente enfiada no mundo. Mas não sai do púlpito, porque não pode trocar o púlpito, não pode trocar os bons salários, dízimos do povo.
E o povo ainda fica olhando para ele como sendo um grande personagem, e se eles puxassem ele pela corda da palavra, Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, e eles iam ver que o pastor já morreu, ele não sabe nada dos céus, ele não sabe nada dos trovões, ele não sabe nada que Malaquias 4 encarnou, que Deus estava num véu. Puxa seu pastor, puxa pela corda da palavra, pelas escrituras, puxa o obreiro, que se diz um grande personagem, puxa o diácono, para ver o que aconteceu já com ele. Amém. Eu quero me colocar no lugar que eu tenho que ter mais limpeza de vida. Esse lugar onde o sacerdote entrava, ele entrava, olha, ele tinha vasculhado tudo. E ele não era bobo de entrar lá atrás se ele tivesse mentido. Entrar lá atrás se ele tivesse cobiçado uma irmã da igreja. E muitas vezes o pregador vai para o púlpito, o obreiro vai para o púlpito, ou o pastor vai para o púlpito, já cobiçou não somente a irmã da igreja, mas quantos fora no mundo. E depois vai para o púlpito. Mas não tem ninguém para puxá-lo, para fazer um teste da palavra com ele. Não tem ninguém. Simplesmente quer elogiar-nos como pregadores. Faça um teste da palavra com cada um, para você ver o que cada um tem. Ao invés de dar honra e glória, você simplesmente saberá que deverá encontrar um homem temente, um homem que respeita, um homem de caráter, um homem que tenha unção, um homem que Deus está escondido nele. E esse homem tem que ser humilde, não esperar receber nenhuma honra, nenhuma glória dos outros, mas unicamente manter sua vida na presença de Deus, sabendo o lugar que eu estou. Não é pouco, não. Esse lugar é perigoso. A morte hoje é espiritual. No tempo de Moisés era morte física. No tempo da lei era morte física. O sacerdote entrava e se ele tivesse pecado, ele não saía. E bobo do sacerdote, se tivesse pecado, entrar lá atrás com uma vasilha de sangue. Se ele tivesse errado, ele saberia. Toda a confissão dele já devia ter acontecido antes. Ele acertava a sua vida primeiro, para depois ir lá e fazer uma oferta. Senhor, aqui depois que eu acertei contigo, o Senhor sabe minhas falhas, já me acertei, não farei mais estas coisas, quero uma vida limpa, mas vou levando a vasilha de sangue para poder aspergir o altar, mas eu quero que o Senhor tenha essa grande misericórdia de mim, porque eu quero retornar e mostrar para esse povo, cada dia, a mudança de vida. Somos frágeis, mas temos o Senhor dentro de nós. Foi para isso que Jesus veio. Irmãos, no tempo da lei era muito pior do que hoje. No tempo da lei o pastor morria lá atrás. Ele já morria lá. Agora no tempo da graça não, no tempo da graça é morte espiritual, assim como no tempo de Abraão, a transformação dele foi, mesmo aqui na terra, foi de um velho para um jovem. A Sara foi de uma velha de 100 anos para uma jovem. E o irmão Branham mostra que essa transformação nossa é espiritual, é a que você recebe agora. Você está transformado como Abraão foi. Eu estou transformado, minha alma tem 18 anos. O meu corpo tem quase 60, mas minha alma tem 18 anos. A sua alma tem 18 anos, mas um dia, esse corpo que tem quase 60, ele vai também voltar a 18 anos. Porque já foi redimida a alma e agora será redimido esse corpo. Estamos aguardando a redenção desse corpo, diz Paulo. Irmão Branham diz que a alma já foi redimida, mas o corpo ainda não. E é por isso que você tem doença, tem problema, e na alma você não tem doença. O crente tem uma alma sadia. Ele é doente no corpo, mas a alma é sadia. O corpo está com dores, mas na fé ninguém pode movê-lo. Aleluia! Como essas coisas é boa, hein? Agora, Deus em carne. Olha o parágrafo 184 e 185, o desvelar de Deus.
Oh, irmão, irmã, está você captando isto? Veja, não vê você? Isso tem sido velado através destas eras, de acordo com o que Deus disse, e ela será aberta nos últimos dias. Aqueles 7 selos serão rompidos e toda coisa estará às vistas das pessoas. Oh, o que vem acontecendo? A hora da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus devem ser conhecidos naquele Elias. Nesta última hora, o Elias já até foi embora, já conhecemos tudo nele. Nessa última hora, como Cristo foi colocado para fora de sua igreja, o Filho do Homem, como ele é revelado. Cristo é colocado fora da igreja, porque exatamente nesse tempo o Filho do Homem é revelado. Eles rejeitaram, como rejeitaram lá atrás, rejeitaram aqui novamente. E a mesma coisa lá atrás, o que aconteceu? O Cordeiro que estava indo para o trono, Jesus Cristo, estava indo para o trono, mas ali, o Velho Testamento, atrás do véu, já não havia mais a glória da Shekinah. A glória da Shekinah estava em Jesus Cristo. Ali estava a glória de Deus. Em Jesus Cristo, eles não perceberam, rejeitaram, cuspiram nele, bateram nele, mataram-no. Eles não puderam ver que Deus estava ali. A mesma coisa é agora quando o Cordeiro toma o livro, depois que ele ficou no trono por 2000 anos, ele toma o livro e sai do trono. E pode dizer através da mensagem do profeta, ele saiu do trono. No tempo de Jesus, Jesus não falou e aconteceu. Olha para vocês verem, Deus não estava no trono mais lá atrás do templo. Deus estava num homem de carne chamado Jesus. E os sacerdotes pensavam, os crentes pensavam que Deus estava atrás daquele véu de texugo. Não. A mesma coisa está acontecendo agora. O povo pensa que Deus está no trono no céu, que o sacrifício está naquele trono no céu. Enquanto ele já tomou o livro e desceu para a terra, manifestou como Filho do Homem aqui entre nós, tomou um véu, aquele que não era visto no Velho Testamento veio ser visível em Jesus, aquele que não era visto no período das eras veio ser visível em William Branham. Aleluia! Oh, irmão, se isso daqui não muda a vida das pessoas, não converte, não dá uma fé genuína para o indivíduo, pode largar de mão. Se você é verdadeiramente um eleito, isso emociona a sua alma, isso te muda. Você diz, vou largar de tudo, mas eu vou crer nisso. Não importa o que aconteça, eu defenderei essa palavra. Amém. Aleluia. Como Filho do Homem outra vez, como a igreja tem que ser colocada em ordem e tudo mais para o último dia, nenhum credo, nenhuma denominação, absolutamente a palavra vivendo no indivíduo. Eu tomarei um e deixarei um, tomarei esse e deixarei aquele. Vem! Não há nenhum laço, nenhuma denominação, nenhuma ligação ou nada. É o coração com Deus e somente Ele. Vem! 185, desvelar de Deus. Observem, velado em uma carne humana. Moisés era a palavra, falando daquilo que era para ser mais tarde colocado atrás da pele de texugo. Moisés era a palavra, mas mais tarde foi colocado atrás da pele de texugo, mesmo no período da lei. Então, é Cristo nosso Moisés. Cristo é nosso Moisés, ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza humana, em carne, isto é certo, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava velado por pele de texugo, ele estava velado em Jesus Cristo, e desta vez ele está velado em um homem. Ele, Deus, está velado, quer dizer escondido em um homem. Lá atrás, atrás da pele de texugo, há 2000 anos atrás, num corpo chamado Jesus, Deus estava velado. E agora, depois que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e converteu em leão, ele desceu na terra e ficou velado atrás de uma pele humana chamada William Branham. Vem, agora observe, o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Prometeu a sua palavra para esta era, e ele continua sendo Cristo, a palavra prometida para esta era, velado em carne humana, a palavra de Deus. É a unção. A unção é uma pessoa, diz o profeta no 186, o desvelar de Deus. A unção é uma pessoa. E esta unção da glória da Shekinah, ela estava em Cristo e durante as eras estava no trono da misericórdia. E quando terminou, para poder Cristo vir manifestar como Filho do Homem, cumprindo Malaquias 4, cumprindo Lucas 17, 26 a 30, olha, aquele mesmo Cristo vindo em pele humana outra vez. Isso para mim é o suficiente. No princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Irmão Brando diz, a sua palavra é você. Se você fala e não cumpre, é isso que você é. Mas Deus é a palavra. Toda vez que ele falou, ele cumpriu. Ele foi a palavra em Moisés. Logo ele foi a palavra em Cristo. Ele foi a palavra atrás do véu, das eras da igreja, atrás do trono, velando por nós. Ele estava escondido do mundo. Ele estava escondido e recluído na glória, no trono de misericórdia. Mas quando cumpriu o período certo de que ele tinha que descer para cumprir São Lucas 17, 26 a 30, e ele, Cristo, ser o Filho do Homem na terra, ele deixou o trono e desceu. Agora ele podia dizer, eu era invisível na glória da Shekinah, fui visível quando eu vim em Cristo. Tornei-me visível quando eu vim como Espírito Santo nas eras da igreja. E agora sou visível outra vez. Mas estou escondido numa carne humana. Mas você não pode dizer que não me vê, porque eu estou aqui. Ele, Deus, diz, eu estou aqui, de trás desta carne. Quando eu leio estas mensagens, quando eu ouço falar, eu vejo alguma coisa de William Branham, eu vejo Deus sempre atrás do ser humano. Deus numa pele humana. Agora, olha para você, o que é a igreja, o que são os ministros, a mesma coisa. Deus está atrás desta pele. O que aparece a nós escandaliza o povo, mas Deus está aqui nesta pele humana. Amém. Senhor, te damos graças, porque hoje temos visto sua palavra cumprida plenamente. Ela cumpriu no tempo de Moisés, ela cumpriu quando estava atrás do véu, a sua presença, e cumpriu sua palavra quando Isaías diz que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e a virgem concebeu, e o menino veio, e a glória da Shekinah estava dentro de um corpo de carne. Logo o Senhor venceu, morreu, subiu ao céu, e diz, vou e venho para vós. E o Senhor desceu no dia de Pentecostes sobre a sua igreja, mas em forma de Espírito, quando as pessoas não podiam te ver, porque o Senhor estava velado em carne humana outra vez, em Pedro, em Tiago, em João, em Paulo, o Senhor estava velado novamente, mas manifestado como Espírito Santo, e estava no trono intercessor. Agora, o Senhor deixa esta intercessão quando termina o período das eras, para o Senhor cumprir São Lucas 17, 26 a 30, São João 14, 12, o Senhor desce para cumprir Malaquias 4 e Mateus 17, 11, o Senhor vem, cumpre sua palavra e restaura todas as coisas, conforme diz Atos 3, 19 a 21, cumpriu a sua palavra. Olha o Senhor saindo da eternidade, deixando a glória da Shekinah, deixando aquele trono de misericórdia e descendo para dentro de um corpo humano, com tudo o que o Senhor era e é e será. Estamos agradecidos porque o Senhor desceu no profeta e agora o Senhor está no quíntuplo de Efésios, que consegue enxergar e viver aquilo que o Senhor falou através desse profeta. Dá-me graça, Senhor. Como o sacerdote tinha que ter vida sincera, vida limpa, testemunho para entrar atrás do véu,
Dá-me sinceridade, honestidade, dá-me vida santa e limpa para eu estar neste púlpito que o Senhor está atrás deste véu de carne novamente. Não apenas o meu, mas de tantos homens que pregam esta palavra. Derrama esta bênção divina, mas dá-nos temor do Senhor para sabermos o lugar que nós estamos pisando e o respeito que temos que ter por sua palavra, a reverência pela sua presença e deixar o Senhor ser visto através de nossas pregações, de nossa vida, de nosso testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por toda a vitória para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Quão profunda é a paz que por fim encontrei, santo gozo que o mundo não dá. Quando pude ter fé e minha alma entreguei a meu terno e bendito Jesus. Bendito Jesus, bendito Jesus, louvado por célicas hostes em luz, eu me prostro em amor, ó divino Senhor, meu terno e bendito Jesus. A teus pés, meus talentos, eu venho depor, teus caminhos, meu prêmio será. Nada quero guardar, tudo quero entregar, ó meu terno e bendito Senhor. Bendito Jesus, bendito Jesus, louvado por célicas hostes em luz, eu me prostro em amor, ó divino Senhor, meu terno e bendito Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe os ouvintes da Rádio Mania, que estão conosco em Franca e região. Irmão Antônio Carlos e família, em Batatais. Deus abençoe os irmãos que estão conectados através da internet. Está havendo um defeito na nossa página aí, que o centro da página não está funcionando. Eu creio que amanhã ou depois já estará tudo em ordem, né? Tem alguma coisa que vamos passar para vocês. Deus abençoe o irmão Francisco e família em Ubiratã, Paraná, irmão Gilberto e família em Gravataí, irmã Lígia e irmão Décio em Salvador, Bahia, irmão Moacir em Londrina, Paraná, Valtencir, Paulo e Cleude em Juiz de Fora, Minas Gerais, irmão Juarez e também a igreja em Passos, Minas Gerais, irmão Vicente e irmã Dulce em Juiz de Fora, Minas Gerais, irmão Márcio e família em Ariquemes, Rondônia, e irmão Mário Eduardo em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Esses dias para trás também, é provável que nós estamos tendo aí Betim, quem sabe, né? Eles em Betim, talvez esteja, eles entraram aquele dia já com, entraram, tá bem, então fizeram tudo direitinho, certo? Deus abençoe todo o povo de Deus. Olha, eu quero sempre deixar aqui uma mensagem que ajuda você. Eu não quero que você pense nem bem nem mal do homem. O homem simplesmente é um véu que ajuda e que atrapalha. Que as pessoas olham, tropeçam no véu, outros olham e até pensam muito bem do véu. Do véu, de véu de carne, certo? Mas o que cada um precisa é viver esta palavra. Cada um, pastor e igreja, por completo. Amém? Deus os abençoe. Abraço outro, vamos em paz.